Boa noite a todos. Temos alguém de primeira vez hoje? Tem? Seja bem-vinda. Então vamos a uma pequena leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Quem serve prossegue. A lição é 82. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Marcos 10, 45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comenzinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquece o homem. Enriquecerá o homem, digo. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se no mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora em hora, dando a carne, o sangue e o benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta para o serviço e o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidade comum, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informando de que Jesus veio para servir e desvenda-se o benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que receber, há mais felicidade de servir do que ser servido. Quem serve, prossegue, né? Como a lição fala, quem serve, prossegue. Porque a gente servindo, a gente vai aprendendo a mudar o nosso exterior, a gente vai aprendendo a amar, aprendendo a doar, a ser benevolente, né? A ter paciência. Tudo isso nos leva a um crescimento espiritual que a gente necessita para a evolução aqui na Terra, né? Então a gente não vive sozinho. A gente precisa interagir com os outros, estar sempre atento em ajudar, porque é servindo que a gente vai conseguir chegar, né, um dia lá no juízo final e termos alguma coisa para apresentar, né? Ter o que falar, o que você aprendeu, o que você fez, o que você trabalhou em benefício do próximo. É isso que conta para a gente. Não conta os bens materiais, a riqueza, nada. O que conta é o que a gente faz de bem. Porque a gente só reencarnou, o único objetivo da reencarnação nossa é aprender a amar. É esse o objetivo maior. A gente tem que aprender a amar. Então, vamos agora, bem tranquilos, fechar os nossos olhos e vamos nos ligando com o plano espiritual. Vamos nos ligando com as equipes
de limpeza, de higienização. E pedimos às vezes a esses irmãos abnegados que façam uma limpeza profunda em nossa casa, começando da área de entrada, do salão de recepção, salão de palestras, salas de evangelização, salas de atendimento fraterno, e vamos vendo tudo sendo higienizado com o fogo branco purificador, deixando esse ambiente bem propício para os trabalhos dessa noite. Vamos nos ligando também ao mentor dos trabalhos dessa noite e pedimos a esse irmão que oriente o nosso palestrante naquilo que for necessário, que o intua para que ele possa levar a mensagem de Jesus a cada um de vocês. E que cada um que aqui veio, que saia bem melhor, bem mais tranquilo, em paz, sereno. E vamos assim também nos ligar com Jesus, o nosso mestre de luz. E vamos vendo Jesus com os braços abertos, irradiando muita paz, muita luz. E juntos do mestre, nos ajoelhamos a seus pés e nos comprometemos a trabalhar na sua seara de luz, servindo o nosso próximo com muito amor, com muito carinho, com muita doação de nós. E assim pedimos licença para iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, hoje, a palestra é com o nosso amigo Enzo Gomes, né, que faz parte dos grupos de irmãos que trabalham nas palestras, né? E o tema dele hoje vai ser: lembra-se de quem você é. Então, Enzo, é todo seu. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus permaneça conosco, independente de quem nós somos. Não veio ninguém? Esse é um tema curioso. Aqueles que me conhecem sabem que nos estudos que nós participamos, que nós coordenamos, nós temos uma grande preocupação. É de que, pelo que nós observamos, todos nós que nascemos no berço do cristianismo, já sabemos o que fazer. E muitas vezes eu ouvi, até eu mesmo cheguei a falar isso durante muito tempo, que nós estávamos aqui nessa vida para aprender. Depois eu comecei a observar que não, nós já sabemos o que fazer. Talvez, nesse momento da nossa história, nunca foi tão necessário perdoar. E por acaso alguém nessa sala não sabe que tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes? Alguém que não sabia? É novidade para alguém? Então, nós não estamos aqui para aprender. Nós já sabemos o que fazer. A questão é que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos aplicar. Por isso, a humanidade está oferecendo nesse momento, né? O pessoal fala de momento de transição planetária, e não tenho a menor dúvida que não seja, as oportunidades para aplicar dia a dia as lições de Jesus. Nunca foi tão fácil ter oportunidades para aplicar as lições de Jesus. Qualquer dúvida, quem não está entendendo o que eu estou falando, faça o seguinte: Cascavel é uma cidade muito propícia, eu gosto de brincar com isso, para não chorar com a história. Mas se você quer ver o quanto você está tendo oportunidade de exercitar o Evangelho na prática, às 5:30 da tarde, pegue o seu carro, certo? E se você morar desse lado da cidade, vá até a Unioeste. E se você mora do lado da Unioeste, vá lá na FAG. Aí você vai entender o que eu estou falando. Porque o povo louco, o povo estressado é o povo dentro de um carro, em Cascavel, no horário de pico. O povo está estressado e 10 minutos depois você está estressado do mesmo jeito? Tá, mas você tem a oportunidade de não se estressar. Você tem a oportunidade de exercitar a paciência, tolerância, compreensão, bom humor. Você tem a oportunidade de exercitar praticamente todas as virtudes em um passeio de carro, às 6 horas da tarde. Se você fizer isso durante um ano, todos os dias, quando terminar o ano, você já pode, já é espírito de segunda ordem, num nível muito alto.
que você vai ter a paciência que, por exemplo, Saulo de Tarso não teve. Por que é tão difícil? E aí, eu como coordenador de estudos, estudioso da obra de Kardec, do Evangelho, a minha preocupação hoje não é mais estudar. Não que eu não leia, obviamente, eu estava lendo ali há pouco o que é o Espiritismo, para estar relembrando e me relembrando sempre das lições, dos ensinos, mas a minha preocupação é como é que funciona isso na prática. E existem algumas coisas, pessoal, que nós já sabemos, e se nós ainda temos dificuldade, como é o nome da senhora? Como? Arline falou na prece, que fazendo bem contribui para nos tornarmos melhores. E é verdade. Tá. Então todas as pessoas que fazem o bem já são santas? Mas o que ela falou é verdade. A vivência no bem nos transforma. E por que nós não conseguimos melhorar fazendo o bem? O que está faltando? Não estamos nos esforçando o suficiente? O Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta, o homem poderia sempre, pelos seus próprios esforços, se melhorar? Pelos seus próprios esforços, sem depender de ninguém. E sempre? A resposta, sim, e com poucos esforços. O que lhe falta é vontade. Com poucos entre vós tem vontade ou se esforçam, depende da tradução. Então eles dizem que é fácil mudar, se transformar. E por que não conseguimos? O que está faltando? Nós já sabemos o que fazer. A gente tenta aplicar, mas parece que não funciona. E aí a gente começa a entender por que a descrença, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de amor tem tomado conta das pessoas no planeta em que vivemos. E olha, quem acha que o nosso mundo hoje está ruim, eu sou historiador. O planeta Terra nunca foi tão bom quanto é hoje. Não existe na história da humanidade um momento tão pacífico quanto agora. Talvez, se pegando por região, o período em que Jesus esteve entre a gente, mas só naquela região. Se olhar a história dos outros povos naquela época, nunca parou. Hoje nós temos, em grandes escalas, 2 guerras, em menores escalas mais algumas, mas boa parte da humanidade está incomodada com isso. Nunca aconteceu isso. Por isso que eu sei, estamos vivendo a transição. Mas por que parece que não está mudando? Eu volto a insistir. Se você está incomodado com essas coisas, você está mudando. Só faltam 2 coisas que você precisa fazer e você vai ver essa mudança ser radical. É mudar 2 concepções. Não é nem o que fazer, porque isso vai ser natural. Esse é o ponto. Nós queremos fazer coisas para resolver. Só que, pessoal, a doutrina espírita, ela não está preocupada com as coisas que nós fazemos. O objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. Está lá na introdução do livro do Espírito, no item 1. Está lá detalhado no livro que é o Espiritismo. Está explicado as relações entre esses espíritos no livro dos médiuns. Está explicado o que esse espírito tem que fazer no Evangelho segundo o Espiritismo. Está explicado como é que a coisa funciona depois que a gente termina o processo aqui, no livro Céu e Inferno. E está lá explicado diversos detalhes da nossa origem, como somos feitos no livro A Gênese. E tudo isso muito bem comentado e montado na Revista Espírita. Só tem 2 coisas. Que não é fazer, é como nós entendemos. E como nós lidamos com isso. A primeira dessas coisas é a concepção sobre Deus. Deus, segundo a melhor definição que foi dada até hoje, porque é a mais completa, que é dada por Jesus, ele adota o adjetivo de Pai para Deus. Pai. E aí, para a gente entender isso, é muito importante a gente entender qual era a concepção de Pai na cultura judaica, porque ele está falando para judeus. É aquele que cuida, é o guardião, é o que impõe respeito, é o que estabelece as regras, é o que é obedecido, é o que é seguido, é aquele que pensa no bem da família. Essa visão.
Mas ele não resolve nossos problemas. Até porque o que são problemas? É um problema você estar satisfeito? É um problema você estar aliviado? Não, o problema é quando dói. O problema é quando falta. Então nós damos o nome de problema àquilo que nos incomoda. E se eu dissesse que praticamente tudo que são problemas, na verdade, não são? Mas incomodam. Então, quando a gente começa a mudar a concepção de Deus, e aí nós já falamos isso em outros momentos, e podemos voltar a falar isso aqui mais à frente, é muito necessário a gente estar sempre lembrando isso, entender que é Deus, não quem, né? Que é Deus. Ele não é Papai Noel bombadão, como muita gente pensa. Ele não é um ser abstrato, que parece que não sabe o que a gente está vivendo ou passando simplesmente porque é desagradável naquele momento. Ele é o ser que criou as leis que estabelecem toda a ordem universal. E os espíritos, por exemplo, não vou nem falar os espíritos como Santo Agostinho, São Luís, vou pegar a Joana de Ângeles, Emmanuel, que nós estudamos bastante, colocam que a força que parte desse ser, que nos envolve, que faz tudo funcionar, que faz a ordem estar estabelecida, é que é o amor. É o que faz colocar que tudo está no lugar certo. Você acha que as coisas que acontecem na sua vida estão erradas? Não, não estão. Nada está fora do lugar. Até os erros que você cometeu fazem parte. Ou porque você acha que Deus não sabe quem é você? Não sabe quais são as suas capacidades, seus potenciais, suas falhas? Então não sabe o que você está fazendo do dito certo e do dito errado? Sabe sim. E quando alguma coisa desagradável acontece, como consequência das nossas escolhas, são os efeitos naturais das nossas escolhas. Não existe punição, não existe castigo nessa perspectiva. Essa é uma concepção que foi estabelecida no decorrer da humanidade para um grupo de pessoas conseguir ter controle sobre um grande grupo de pessoas. Pelo medo, pelo pavor, pelo desespero. E aí, numa ideia de compensação, eu represento a divindade, você faz o que a divindade quer, mas é o que eu represento, e você está bem? A gente precisa mudar isso. Qual foi a última vez que você conversou com esse ser? Esse que estabeleceu tudo. Quando Jesus estabelece a ideia de pai, ele está automaticamente estabelecendo a ideia de filho. Sentir-se abandonado por esse pai é consequência natural, não do afastamento dele de nós, porque ele está em toda parte. É o nosso afastamento dele, dessa compreensão. Quando nós falhamos, como eu disse, você acha que ele não sabe? Mas se nós fazemos determinadas escolhas, quais são os efeitos dessas escolhas? Porém, se você analisar, e aí para os que têm mais idade fica muito mais fácil, porque hoje consegue olhar com certa maturidade sobre tudo que passou na sua vida, se você olhar, e nos momentos mais difíceis, sempre tinha alguém para te dar um bom conselho, te oferecer um ombro, te oferecer uma luz, te dar uma indicação. Você nunca esteve sozinho. Só que em função do orgulho, do egoísmo, que alimenta o desespero, você nunca olhava para isso. E é justamente quando nos damos conta disso que queremos fugir dessa responsabilidade de encarar esse que é o Pai, está em toda parte, está aqui fora, está nas flores, está no nosso corpo, está em tudo que existe. É não ter coragem de olhar para Ele e dizer, Pai, eu errei, o Senhor sabe disso. E o Senhor é tão bom que me dá a oportunidade de tentar mais uma vez. De buscar mais uma vez.
E quantas vezes a história se repetiu na sua vida? E não se preocupe, vai continuar repetindo. E mesmo quando você faça as escolhas certas, mas o que é uma escolha certa? Olha, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que são das leis morais, a questão de certo e errado é complicado. Porque para os espíritos, tudo que vale é a intenção. Você olhar alguém fazendo algo, você não tem como avaliar. Porque você não sabe de fato qual é a intenção da pessoa. E é essa intenção que vai determinar como é que vai repercutir dentro dela. Porque a lei divina está dentro da gente, questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei está dentro de nós. Por isso Deus também está dentro de nós. Então, certo e errado não tem. Lá, quando se fala do bem e do mal, diz respeito a você compra ou não compra a lei divina. Alguém te magoou, ok, falamos de perdão há pouco. Quando alguém te magoou, o que você deve fazer? Pode falar, pessoal, vamos. Palestra para mim é bate-papo, eu falando, vocês ficam acompanhando, mas tem hora que eu queria ouvir vocês. Quando alguém nos magoou, o que é que Jesus ensina que nós devemos fazer? Perdoar? Não é assim que ensinam para a gente? Não. Não. Quando alguém nos magoou, não me lembro que ele disse que tínhamos que perdoar. Mas disse que tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes? Não, mas quando ele ensina isso, ele não está falando de quem nos magoa. Porque é o seguinte, quando alguém faz alguma coisa com você e você se magoa, peraí. Quando eu falei você se magoa, eu falei do outro? E por que você não se magoa com todas as pessoas que fazem a mesma coisa? E por que você não se magoou outras vezes com a mesma pessoa e ela fazendo a mesma coisa? Por que no começo você aguentou e não se magoou? Por que só se magoou depois se cansou? Então o problema não está no outro, está em você. O que Jesus ensina é que quando alguém te magoar, esqueça a ofensa. É com você, não é com o outro. E nós não fazemos isso. Ao contrário, nós alimentamos a ofensa para poder punir o outro. Porque o outro está apontando para mim, dizendo, você tem uma falha. Uma falha moral, uma falha no seu comportamento, uma falha em quem você é. Já se parou para pensar o quanto essa pessoa é importante na sua vida? Porque ela está mostrando um ponto que você precisa melhorar. Mas, gente, o que isso tem a ver com o tema? Lembre-se de quem você é. Olha, vocês vão ver que tem tudo a ver. Por que é difícil fazer isso? Porque eu ainda não parei para pensar de fato quem eu sou. Inclusive, quando a gente vai pensar nessa ideia de quem sou eu queria que vocês parassem para pensar um pouquinho agora, quem é você? Porque o tema é lembre-se de quem você é. Quem é você, moça? Quem é você? Quem é você? Senhor, quem é o senhor? Quem é o senhor? Quem é a senhora? Quem são vocês? Quem sou eu? Como se responde essa pergunta? A língua portuguesa tem uma coisa complicada. Não sei se em outros idiomas é assim. Eu, quando vinha para cá, vinha caminhando, estava com fone de ouvido e conversando com a mocinha que fica no celular, né? E eu disse, como é que fala eu sou em inglês? I am. Não é assim? Né? E eu estou. I am. E eu, em francês, je suis. E eu estou, je suis. Aí eu perguntei outras, que não vou me atrever a falar porque esquece. Todas as que eu perguntei, eu sou e eu estou são a mesma coisa. Então, vamos pegar assim, das principais línguas, a única que fez uma separação é na língua portuguesa. E essa separação é até interessante, ela é muito útil, né, para a questão prática do dia a dia. Mas para nós pensarmos no sentido original dessa palavra, dessa expressão, que fala de nós, ela é um problema, ela causa um problema muito grande.
Se pegarmos, por exemplo, na cultura judaica, vocês sabem qual é o nome de Deus? Em hebraico? Se tiver algum linguista, você falar uma bobagem, vocês podem me corrigir, viu, pessoal? Mas você sabe o nome de Deus em Deus, Pai? É Iavé. Vocês sabem o que significa Iavé? Na verdade, são 4 letras, que ela tem um significado, ela não é uma palavra em si. São 4 letras que, somando o som das letras, dá isso. Mas não tem uma palavra. A gente chama Iavé, porque olha as letrinhas lá, traduzido, fala Iavé. Mas não significa isso, são 4 letras. E as 4 letras significam aquele que é. Não tem um nome para Deus. E o que significa aquele que é? É o mesmo sentido quando a gente estuda na filosofia o que é um ser. É diferente do que é um ente. Pessoal, nós estamos falando de algo que existe, mas vai além do existir. É algo abstrato? Não, não é abstrato. Como assim vai além do existir? Porque existem coisas que não existem, mas estão lá. Como assim? Agora começou a dar um nó. Como é que existe e não existe? Entenderam? Está lá. Mas não dá para falar que existe. Porque para existir tem que estar aqui. Esse papel existe. Tá. E Deus? É algo que vai além do existir. Ele é. Quando eu pergunto quem é você, eu estou fazendo essa pergunta. Quem é você? Aí você me responde com essa pessoa que está aqui na minha frente? Tudo bem. Eu lembro que há uns 3, 4 anos eu fui convidado para dar uma aula para alunos do curso de medicina da FAG. E aí disseram assim, chega lá, você fala seu currículo. Você se apresente. Seu currículo não, você se apresente. Aí eu subi lá, peguei o microfone. Aí disseram, pediram para eu me apresentar. Meu nome é Enzio. Eu sou pai, sou avô, babão, né? Na época casado, né? Sou pai de 3 filhos, né? Sou um estudioso, né? Sou um cara chato, né? Sou um cara chato e chato, né? E fui falando quem eu sou. Perguntaram para eu me apresentar. E o pessoal ficou olhando assim, né? Eu só para se apresentar quer dar o currículo. Se fosse para falar o currículo, tinham dito. Se era para me apresentar, eu disse quem sou eu. Só que como eu estou num centro espírita, não é essa apresentação que eu faço. Ou que eu deveria fazer. Quem sou eu? Eu sou um espírito. Filho de Deus. Que estou encarnado neste momento no planeta Terra, há 50 e quase 3 anos, numa encarnação que me impôs um enfrentamento diário com os personagens que eu fui nas outras vidas. Eles estão aqui dentro. Eles fazem parte de quem eu sou. Aquela história de a outra encarnação é outra encarnação, não tem nada a ver, não sei de onde se tirou isso. No Livro dos Espíritos falam, as reencarnações são solidárias entre si. A vida é uma só, quer dizer, a existência é uma só. E eu, de vez em quando, eu como espírito, aonde é que eu moro? Eu moro no mundo espírita, que Kardec vai chamar, que é o mundo dos espíritos. Quando Kardec fala do mundo espiritual, ele não está falando de lugares. Porque os ditos lugares que a gente vê na literatura, pessoal, isso só existe porque nós somos inferiores. E como somos apegados a isso aqui, a gente chega no mundo espiritual quer ter uma casa. Aí André Luiz foi olhar aquelas coisas, em 1940 ele vai escrever aquilo mesmo. Aquilo não era para existir nada daquilo. Por quê? Porque isso aqui é do mundo material. Eu como espírito não preciso de cadeira, não preciso de casa, não preciso de comida, não preciso de nada, porque isso é do corpo físico. Isso foram os espíritos que descreveram o mundo e que a gente está aqui.
Aí a gente morre e replica lá. Aquilo não é mundo espiritual. Quando a gente estuda Kardec, a gente vê que não tem nada a ver. Mas se eu sair do corpo agora e for numa colônia espiritual, eu vou ver aquilo. Na parte mais inferior. Como eu ainda estou encarnado, meu nível espiritual não é tão grande, eu não vou conseguir ver além daquilo. Que é o mundo espírita real, o mundo espiritual real, dos espíritos, não dos lugares. Eu sou um cara assim, eu sou um espírito. Minha morada é lá. O meu local real é lá. Só que, como eu ainda sou um espírito de terceira ordem, segundo o que a gente vê também no Livro dos Espíritos, questão 132, 133, 133A, 134, a gente tem que vir para cá para encarnar, para na encarnação chegar à perfeição. Então, pessoal, eu sou espírito. Onde é que é meu lugar? Não a minha casa. Porque como espírito eu não preciso de casa. Provavelmente, quando eu morrer, nos primeiros momentos, vou ser acolhido, talvez levado para um lugar onde fique familiar para mim, e progressivamente, se eu conseguir me libertar nessa encarnação, né, que eu não consegui nas outras, talvez eu saia desses lugares mais materializados e viva o mundo espírita, que não tem nada. É só o amor entre os espíritos, e cumprindo a vontade de Deus. Está no Livro dos Espíritos. E tem gente fazendo de tudo para ir para nosso lar. Faz isso não, filho. Perde seu tempo com isso não. Se liberte da impressão da matéria e fique o menos possível naquele lugar. André Luiz não descreveu o lugar que a mãe dele ficava. E ela trabalhava em nosso lar. Por quê? Porque o lugar onde ela não tem lugar. Não tem o que descrever. E aí, meu lugar é lá. Eu sou espírito. E não é a ideia de espírito imortal. Porque espírito é espírito. Imortal diz respeito à mortalidade. Eu sou espírito, eu existo. Não, eu como espírito eu vou além da existência. E aí, para evoluir, eu preciso vir para cá. Eu preciso assumir personagens. Eu preciso aprender o que é ser um pai, o que é ser uma mãe. Então eu vou passar por experiência como mãe, como filho, como sobrinho, como tio, passar por todas as experiências da encarnação. Está na resposta da questão 132. É por isso que Kardec diz o tempo inteiro, isso aqui é uma prisão. Só que é uma prisão para que eu possa me reeducar. Na última encarnação, eu já contei isso em outros lugares, não tem nenhum problema falar isso. Eu fui médico alemão na Segunda Guerra Mundial. Da elite. Um monte de desenhozinho aqui, aquele negocinho aqui. Era da elite. Grana, poder, reconhecimento. Curiosamente, eu estou fazendo doutorado agora, e se não tivesse atrasado umas coisinhas, eu ia defender agora esse ano. Eu ia receber o título de doutor em 2024. Curiosamente, eu recebi o título de doutor lá na época, como médico da medicina, em 1924. Coincidência, né? Aí disseram assim, no mesmo ano não, para não bater. O cara era arrogante, prepotente, idiota, imbecil. Fez um monte de... Olha, a maioria dos fertilizantes são usados hoje, foi ele que produziu lá na década de 30 e 40, como médico alemão. Arrogante. Vocês não têm ideia. Morri. Julgamento no Nuremberg, dos médicos, fui condenado, culpado pelos crimes, todos estavam lá, e está certo, fiz mesmo. Morri em 1948, nasci em 1971. Deu tempo para pagar alguma coisa? Vocês não têm ideia desse baixinho nordestino. Né? Vocês não têm ideia. Rapaz, conviver com determinadas pessoas. Eu hoje eu era pesquisador, eu hoje sou pesquisador nato. Sempre gostei da ciência. E era pesquisador na época. Inclusive, eu tenho um vídeo, na última encarnação, eu fazendo um discurso, defendendo a ciência. Quando eu li aquilo, assim, mas eu fiz essa palestra lá na universidade um dia. Né? E conviver com pessoas que são cegas,
Vocês não têm ideia. O problema é que a maioria dessas pessoas com quem eu convivi, principalmente quando eu era criança, eram pessoas que eu não podia falar nada. Porque eu tinha uma alergia quando criança a havaianas. Quem é mais novo não vai saber que isso, que de um tempo para cá não pode mais usar esse instrumento pedagógico, né? Mas eu tinha uma alergia a havaianas, ela encostava em mim, deixava mancha. A tatuagem, fala da minha tatuagem que eu tenho hoje, tatuagem eu tinha quando era criança, né? Aquelas, assim, eu fazia assim, né? Tinha várias tatuagens, e eu não podia falar nada. Não podia falar nada. Eu não suportava o calor. Aos 12 anos eu tinha lido todos os livros da biblioteca. Eu queria mais e não tinha. E não tinha. Eu odiava aquele mundo. Só que aquele mundo me ensinou coisas que o mundo da Segunda Guerra não conseguiu me ensinar. Deus escolheu as pessoas certas para colocar no meu caminho. Porque como espírito que eu sou, e vim para cá, olha que eu pensei muitas vezes em voltar, desde criança. E eu dizia assim, alguma coisa assim em mim, dizia assim, não adianta, isso não vai resolver. Voltar. Suicídio, desde criança. Queria voltar, não era aquele mundo. Eu até hoje tenho dificuldade com a língua portuguesa. Tenho dificuldade. Por isso que eu fui falar do inglês, do francês. Quem sabe francês aqui? Até hoje tenho dificuldade com a língua portuguesa. Mas eu precisava estar aqui no lugar que eu estou. E aí eu lembro que em 2004, dia 4 de novembro, agora, próxima semana, 4 de novembro de 2005, eu saí do Rio Grande do Norte e fui para Porto Alegre. Fui morar no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Sobradinho, a 90 quilômetros da cidade mais alemã do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Inclusive, eu morei em Santa Cruz do Sul, fiz concurso para dar aula lá no município, professor de História. Pela primeira vez, nesta encarnação, quando eu cheguei em Sobradinho, que fui para Santa Cruz do Sul, eu me senti em casa. Eu cheguei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Cruz do Sul, que fica no centro, estava todo mundo falando em alemão. Eu me senti em casa. E aí eu perguntei para o meu amigo, um amigo espiritual, que sempre me acompanha, que me ajuda muito a entender as coisas, assim, ô Afonso, por que eu não nasci aqui? Por que eu tive que nascer lá? Aí ele olhou assim e disse, cara, que você não sabe ainda, mas na última, tu era tão prepotente, tu tinha uma empáfia tão grande, tu era tão presunçoso, que se tu tivesse nascido aqui no meio dos gaúchos, nem eu te aguentava. Você nasceu no lugar certo para quebrar isso. E olha, depois eu entendi, graças a Deus eu nasci lá, porque quebrou aquilo, sabe? Preconceito, racismo. Preciso falar alguma coisa? Alemanha, Segunda Guerra, judeus, ciganos, tudo mais? Não preciso falar. Então eu tive que vir para aqui. E hoje eu estou aqui. Mas quem sou eu? Eu sou esse espírito imortal que dia a dia, no enfrentamento, na convivência, hoje eu não tenho carro, né? Mas quando eu tinha o carro, pegando a Carlos Gomes, a Vitória, a Cuiabá, a Tancredo, né? Brasil, Paraná e todas as ruas aqui do centro de Cascavel, eu olhava para aquelas pessoas loucas, eu dizia assim, isso aí não vão me enlouquecer. Vai. Mas eu sou esse espírito imortal, que neste momento eu sou Enzio, espírita, estudioso do Evangelho, que tem problemas para resolver no dia a dia. Mas o que são os problemas? São as situações que a vida coloca junto com professores maravilhosos e muito competentes, que mostram as minhas fragilidades.
mostram as minhas fragilidades no dia a dia. E quando isso acontece, eu agradeço a pessoa. Porque ela mostrou um ponto que eu não tinha visto. Poxa, eu me irritei. Se irritar não é problema, é uma emoção normal da condição humana. Mas eu fiquei irritado. Faz uma semana que eu estou me incomodando com aquele negócio que alguém fez. Eu estou irritado com aquilo ainda. Peraí. A irritação é a emoção normal daquele ponto. Terminou o ponto, acabou. Não tem que ficar. Por que ficou? Por que me incomodou? E eu, poxa, que bom que aquela pessoa apareceu que mostrou um ponto que eu não estava vendo. E aí eu vou me transformar. E vai chegar um momento que esse corpo vai parar. Eu vou sair dele e não consigo mais voltar, porque o que faz eu estar preso a esse corpo, os laços, né, que criaram aquela história do cordão prateado, o pessoal criou só para dar uma ideia. Meu perispírito não vai conseguir mais ficar ligado a esse corpo. Eu vou sair dele. E quando eu sair dele, eu vou ser Ênzio? Não, eu vou ser todos. Uma das coisas mais importantes que eu fiz agora, há dois anos, né, inclusive hoje é uma data muito importante, que exatamente há 2 anos aconteceram situações comigo assim que foram muito pedagógicas. Sabe quando você faz a faculdade e vai para o estágio? E quando chega no estágio você diz assim, cara, estudei 4 anos e não sei o que fazer. Aí você lembra dos professores falando para você, olha, você vai precisar, preste atenção, né? E você não sabe o que fazer? Pois é, hoje faz aniversário. E você entender que você está aqui para passar por aquilo ali, para você aprender a lição do Evangelho. Você nunca mais vai se irritar com ninguém, quer dizer, ficar bravo com ninguém. Você vai agradecer essas pessoas, esses professores que a vida colocou no seu caminho. Então, lembre-se de quem você é. E de por que você está aqui. Você está aqui para chegar à perfeição. Quer chegar à perfeição? Ser espírito de primeira ordem. Ser igual a pessoa olhar para você e ver Jesus. Mesmo se você fazer nada. Esse é o objetivo de estarmos aqui. E, pessoal, terminou. Terminou. A não ser suicídio. A maioria de nós está terminando antes do tempo. A maioria de nós está terminando a encarnação antes do tempo. Por quê? Porque não estamos cuidando do corpo como deveríamos. Certo? E olha, eu vou dizer uma coisa, inventaram um monte de história por aí, morre mais cedo por causa disso. Esquece, pessoal. Essas coisas que tem em alguns livros, esquece. É falha de interpretação. Não é culpa dos autores, não. Somos nós que interpretamos equivocadamente. Tá? Um exemplo. Uma pessoa um adolescente morreu 12 anos. Aí porque na última encarnação ele cometeu suicídio, 12 anos antes de terminar a encarnação e só fica 12. Pessoal, esquece isso é fantasia. Isso vai completamente fora do que está ensinado, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é fantasia. É erro de interpretação na leitura. Não existe isso. É ficção. É para justificar. Porque aí uma pessoa morre tão cedinho, então tem que arrumar uma justificativa. Não, pessoal, só precisava daqueles 12 anos. Só precisava dos 10 anos. Só precisava dos 30 anos. Pior sou eu, que já estou com 53 e ainda estou aqui. E me disseram agora, há poucos dias, que me deram mais 30 anos, que era para ter morrido agora, mês passado. Estava tão feliz, está terminando, tá? Isso é uma coisa boa, estou morrendo num momento bom da minha vida. Pena que não vou terminar o doutorado, mas vamos lá, né? Morrer com o encarnado, pelo menos com o título, né? Tá? Dá uma satisfação ao encarnado. Mas eu não preciso disso lá. Então, o que eu fiz com o doutorado na última? Aí a chance de você ter novamente agora, será que eu vou fazer a mesma coisa quando eu pegar aquele papel? Olha, conhecendo o Ênzio como eu conheço, estudioso da obra de Kardec, eu não vou dizer que, não vou fazer porque eu não sou louco, né? Mas a chance de dar certo é grande por causa do Evangelho. Porque tem hora, pessoal, diante de determinadas atitudes, aquele doutor fala alto, porque ele está aqui dentro. Ele fala alto. Aí o pessoal que conhece as histórias, né? Olha assim para mim e diz, puxa o Ênzio de volta. Deixa o doutor lá. Puxa o Ênzio de volta.
Entenderam quando eu falei no começo, por qual é a dificuldade que a gente tem de aplicar? Por que você vai perdoar alguém que te magoou tanto? Por que você vai fazer a caridade para os outros? Por que você vai ter paciência com o louco da rua? Por que quando alguém que a gente ama morre, você vai ficar rindo? Alegre, sabe? Obrigado, Deus, por ter levado a pessoa. Por que eu vou fazer isso? Aí a gente não entende a morte, a gente não entende a reencarnação, porque acha que está pagando o que fez de errado no passado. Então, pessoal, isso não existe. Se eu vim para cá para aprender as lições do Evangelho, as minhas falhas aqui é não aprender, não é o que eu faço. Porque você faz o que você já é. Ponto. Então é para você desenvolver compreensão, tolerância e paciência. Se você não aprende, essa é a sua falha. Na próxima você vai vir para continuar o processo. É isso que está no livro de Espírito. Isso é libertador. Porque tira aquele peso e me colocar como a pior pessoa do mundo. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um espírito, filho de Deus, que estou num processo pedagógico perfeito, porque ele não bota o que eu não consigo. É perfeito. Tudo certinho. Tanto que quando você desenvolve a virtude, o que acontece? A tua vida muda completamente. Muda tudo, o mundo muda. Então nunca esqueça de quem você é. Você é um espírito. O nosso real lar não é aqui. É lá, mas não é o nosso lar lá do livro. Não é o que está naqueles livros, que é igual aqui. Não. A gente não sabe como é que é, porque não tem nada disso aqui. É um mundo de união entre os espíritos, de vivência do amor e do cumprimento da vontade divina, como está no livro do Espírito no Evangelho. Só que eu também não posso antecipar para lá, porque eu encerrei o processo aqui. Eu venho para cá para aprender. Por isso que, quanto mais tempo eu conseguir ficar, mais eu consigo aprender se eu me submeter ao processo. Porque eu sou esse espírito que está aqui para aprender. É por isso que quando conhecemos a doutrina espírita, começamos a estudar, parece que começa a ficar tudo difícil. Aí quando eu não sabia dessas coisas, era tudo tão fácil. Eu não me preocupava com obsessão, não me preocupava com isso. Agora, olha só a vida que desgraceira que ficou a vida. Porque agora você, além de ter o conhecimento e entender o que está acontecendo, você vai e se submete ao processo para aprender. Isso não quer dizer que não vai doer. Ou quando você está doente e vai na farmácia, a injeção não dói. Dói! Só que você sabe que submetendo a esse processo, você vai desenvolver as virtudes do Evangelho. Então nunca esqueça quem você é. Se hoje está doendo, é porque você está resistindo ao processo. Se te magoaram, esquece a ofensa, não é esquecer o que o outro fez. Você vai num cachorro, o cachorro te morde, no outro dia você vai lá e bota a mão no pé dele? Ah, bobo. Não esqueça, não. Se ele vai morder, esqueça, não. Você não vai mais se magoar. Porque, graças àquela mordida, você aprendeu a ser vigilante. E o que foi que o Cristo disse? Vigiai e orai. A gente não vigia. Preste atenção nisso. Então, nunca esqueça quem você é. Você é espírito encarnado temporariamente, nesse processo pedagógico de transformação, e, além de ser espírito, você é filho de Deus. Esse Pai que está em toda parte, oferecendo todas essas possibilidades. Ele não erra. Não tem erro. O que tem é a nossa teimosia, a nossa rebeldia, e nos submetemos a esse processo para sermos espíritos melhores, que é o que a vida pede para a gente. Querido Francisco de Assis, sabendo que estamos neste momento em uma dos teus lares que acolhe aqueles caídos pelo caminho, alguns encarnados,
como nós que aqui hoje estamos falando, como os trabalhadores desta casa, claudicantes, tropeçantes do caminho na jornada evolutiva. E o Senhor, Pai Francisco, nos acolhe aqui neste lar. E a inumerável quantidade de nossos irmãos desencarnados, que também perambulando pelas ruas do desespero, da negação, da fuga, o Senhor, querido Pai, os acolhe aqui, neste lar de amor, que não é a questão do espaço físico, é o espaço que os corações que aqui labutam abrem para todos aqueles que aqui chegam. Querido Pai Francisco, o Senhor que interage diretamente com o Mestre Jesus e que através dele chega ao nosso Pai Maior. Nós te pedimos, Pai Francisco, que leva até nosso Pai Maior o nosso pedido. Pai, diz para ele, já que mesmo sabendo que ele nos ouve, mas ainda diante da nossa inferioridade, infantilidade, não conseguimos compreender essa relação íntima com o Pai. Pai Francisco, diz ao Pai Maior que cuide de nós, que neste momento de fragilidade, neste momento de cansaço, de esgotamento, das lutas e labutas por não termos compreendido antes, mas agora compreendendo que somos espíritos e sendo espíritos, estamos aqui para desenvolver as virtudes do Evangelho. Sabendo disso, encontraremos as forças que precisamos para seguir nessa jornada. Mas nesse momento, Pai Francisco, estamos cansados, estamos frágeis. Então nos abraça. Pede à Mãe Maria, aquela que recebeu Jesus em seu regaço, que desça, que venha até nós e que ela e o Senhor possam nos abraçar, nos dar um colo para dormirmos um pouquinho e recuperarmos as forças que estão aqui dentro, que nós esquecemos. Oh, Pai Francisco, sabendo que estás agora, neste momento, aqui junto a nós, também Maria de Nazaré, nossa querida mãe, sempre junto a nós, mendigos de amor. Cuida de nós e que possamos, amanhã, levantarmos-nos melhores, sabendo que somos filhos de Deus, que somos espíritos em evolução. Possamos enfrentar esse processo pedagógico que até hoje foi tão duro e tão difícil, mas que a partir de agora, com essas novas reflexões, continuam difíceis, mas não são intransponíveis. Por isso te agradecemos, querido Pai Francisco, a todos os trabalhadores que te auxiliam aqui nesta casa, a Maria de Nazaré, nossa querida mãe, ao Mestre Jesus, que sempre está junto de nós, e ao nosso Pai Maior. Muito obrigado.